Pessoal, então bom dia, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. A gente vai estar dando início agora à nossa aula de matemática e como eu já havia mencionado para vocês antes da gravação, a gente vai fazer a aula do setor B de matemática. A gente vai falar hoje sobre plano cartesiano, tá? Só deixando claro para vocês que o plano cartesiano, deixa eu mostrar para vocês também, né? Deixa eu tirar essa tela aí. Só para a gente enfatizar, o plano cartesiano é um conteúdo de matemática que, olha, a gente vem estudando talvez desde o sexto ano, que vocês vão tendo contato com o plano cartesiano, tá? Essa aula vai ser uma aula introdutória, uma aula que vai revisar alguns conceitos básicos do plano cartesiano, que vai ser muito importante para o futuro, quando a gente estiver trabalhando com outras ferramentas matemáticas um pouco mais elaboradas dentro do quesito plano cartesiano, tá? Bom, no ensino básico, a gente dá ênfase ao que nós chamamos de plano cartesiano ortogonal. O que é o plano cartesiano ortogonal? É um plano em que nós pegamos duas retas, tá? Essas retas representam cada uma delas o conjunto dos números reais, tá? Então é como se você fosse enumerar em cima dessa reta os números reais. E quando eu falo enumerar, é como se fosse mesmo, porque na prática nós não conseguimos, tá? Colocar todos os números reais dentro da reta, até porque eles são infinitos. Se você pegar entre o 0 e o 1, você vai ter infinitos números reais ali dentro, então é impossível a gente fazer essa representação. Então é como se fosse, tá? O esquema de duas retas que representam os números reais. Uma na horizontal, que a gente chama de abscissa, tá? E que comumente nós chamamos de eixo X, que fica muito mais fácil, mas o nome padrão é abscissa, tá? Eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o eixo vertical, nós chamamos de eixo das ordenadas, tá bom? Então, num ponto, tá? Num par de pontos determinado, a primeira coordenada representada pelo eixo X, né? No eixo X, ela é chamada de abscissa do ponto, e o segunda coordenada, ela é chamada de ordenada do ponto indicado, tá? E aí A e B juntos são as coordenadas do ponto P, tá certo? Então, quando a gente define no plano cartesiano y e x, tá? Vou só desenhar aqui, não vai ficar perfeito, tá bom? Quando nós queremos, por exemplo, representar o ponto 1 e 2, a gente marca o 1 no X e marca 1, 2 aqui no Y, e aí conecta esses dois segmentos de reta, sempre usando, tá, gente, ângulos de 90 graus, por isso que é chamado de plano ortogonal, tá? Ele é ortogonal porque o ortogonal ele vem do ângulo de 90 graus, tá bom? Então é uma palavra que vai remeter a gente ao ângulo de 90 e que, por sua vez, aplicando o ângulo de 90 graus ali, a gente vai ter, então, a construção de todos os pontos que são necessários para o nosso estudo, tá? Alguma dúvida até aí? Então, parte basiquinha já foi. Agora vamos compreender alguns pontos notáveis do plano cartesiano, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Bom, assim como a gente havia abordado na aula anterior sobre senos e cossenos, eu queria relatar para vocês que aqui a gente vai continuar tendo essa noção dos quadrantes, tá? Lembre-se que nessa primeira parte aqui nós chamamos de primeiro quadrante, tá? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá? E aí nós dizemos que o primeiro e o terceiro quadrante é chamado de quadrantes ímpares, tá? E o segundo e o quarto quadrante são chamados de quadrantes pares. Por quê? Porque o 1 e o 3 são números ímpares e o 2 e o 4 são números pares. Então é por isso que nós chamamos de quadrantes ímpares, o 1 e o 3, e quadrantes pares, o 2 e o 4. Então é bem interessante isso aí, tá? Isso é interessante, gente, não do ponto de vista assim, que eu sei. É porque é o seguinte, muitas vezes a gente lê, tá? A gente, uh, a gente vai ler um exercício, a gente vai resolver alguma questão, e o exercício ele não te traz claramente o que é a coisa, muitas vezes.
ele te dá alguns nomes específicos, como por exemplo, o ponto se encontra no terceiro quadrante, ou o ponto se encontra no quadrante, no primeiro quadrante ímpar, no segundo quadrante par. E esses nomes, eles são interessantes de serem gravados, tá, gente? Não do ponto de vista, mas do ponto de vista de você saber, tá? Porque o nosso objetivo aqui da aula é apresentar, é saber o que é o plano cartesiano e ver como a gente obtém o ponto médio de um segmento. Esse é o principal, digamos assim, a principal meta da gente nessa aula, tá? Então a gente tem que ver. E aí, o nosso caminho de entender isso é o caminho básico, é saber como que nós representamos os pontos, depois como que a gente define as retas no plano cartesiano e depois como que a gente calcula o ponto médio. Por quê? O futuro das nossas aulas é nós calcularmos distância entre pontos, distância entre retas, distância entre ponto e reta, e trabalhar com algumas noções de planos de um modo geral, tá? Nós vamos trabalhar com a equação da reta, como calcular elas, como adquirir o ponto através da reta, como usar um ponto numa reta. Então, essas noções básicas elas são importantes para quando a gente for construir o caminho um pouco mais abstrato, um pouco mais pesado, digamos assim, do nosso conteúdo, a gente ter essas noções para não conseguir resolver, por exemplo, no futuro, algumas questões de reta, porque a gente não sabe como definir um ponto, tá? Num plano cartesiano. Então é interessante essa parte aqui por causa disso. Então, voltando aqui, né, agora voltando aqui, no que está aparecendo aqui na tela, a gente vai observar, já vejo quem foi, tá? Que nós vamos ter um ponto de origem aqui, que é o ponto 0, 0. Nós temos um ponto aqui no eixo X, tá? Um ponto aqui, que é o ponto A0. Toda vez que um ponto tiver a coordenada y igual a 0, esse ponto vai estar determinado no eixo X. Toda vez que a coordenada x de um ponto for 0, esse ponto vai estar denominado aqui no eixo y, tá? Porque o x não vai ter valor, certo? Quando nós temos pontos que ele tem valores iguais, se esses valores são iguais e positivos, ele vai estar aqui, ó, no primeiro quadrante. Se esses valores forem iguais e negativos, tá? Ambos negativos, eles vão estar aqui, ó, se for menos A e menos A. Tá? Digamos que o A seja positivo, tá? Então, menos A vai ser negativo, então ele vai estar aqui embaixo. Se ele for positivo num e negativo no outro, ele vai estar aqui. E se ele for positivo negativo no primeiro, né? Vou trocar a ordem aqui. E positivo no segundo, ele vai estar aqui nesse quadrante. E isso assumindo que A é positivo, tá? Isso aqui vale bem a pena ressaltar. Fala aí, Pedro, qual que é a sua pergunta? Só existem 4 quadrantes? Bebam água. No plano cartesiano, só 4. Ah, tá. Só isso que eu queria saber. Mas para encargo da sua pergunta, já te respondo aí, Lucas. A gente possui também o espaço tridimensional, que é representado pelo eixo Z, tá? O Z vai ser o vertical, o X vai ser esse aqui e o Y vai ser esse aqui, ó. Que nem no Minecraft, né? Que nem no Minecraft. Só que aí você vai ter a parte deles negativa, ó. A negativa de X, a negativa do Z e a negativa do Y, tá? Então, ó, você vai ter esses dois aqui vai definir esse quadrante daqui de trás. Aqui você vai ter um quadrante aqui. Imagine um balão de festa junina, tá? Só para você imaginar mais ou menos como que seria, tá? Então aqui você vai ter 8 quadrantes. Em cada balão daquele de festa junina, você vai ter um quadrante diferente, tá? Aí você vai ter 8 quadrantes ao invés de somente 4. Você vai dobrar a quantidade de quadrantes, tá bom? Qual que é a sua pergunta, Lucas? Se no início da conta eles só dão esses dois números iniciais. Só dão dois números iniciais, no caso. Não. É porque assim, a gente está vendo aqui como que representa. Depois a gente vai ver como a gente calcula. Mas num ponto, dentro do plano cartesiano, ele só vai ter dois números, tá? Duas coordenadas. Se tiver 3 coordenadas, aí é tridimensional. Se tiver 4 coordenadas, quadridimensional. E assim por diante. Em termos de representação, nós só conseguimos representar até
a terceira dimensão, tá? Que é o tridimensional. Nós não conseguimos representar através de eixos 4, 5, 6 ou mais dimensões, tá bom? Nós conseguimos representar, e no ensino médio nós conseguimos visualizar melhor o bidimensional, né? As duas dimensões, que é o x e o y somente. Existem, na faculdade, você poderia estudar outras coisas dependendo da área que você escolher, mas, em geral, a gente só representa da segunda e terceira dimensão, tá? Porque, no final das contas, para você representar mais coisas aí, você acaba tendo que recorrer ao computador, porque visualmente mesmo, você fazendo na mão, desenhando no caderno, essas coisas, fica um pouco estranho e bem difícil de ser feito, tá? Porque as coisas começam a ficar um pouco mais complexas de fazer desenhar. Porque imagina o seguinte, ó, você desenhar um quadrado no plano é tranquilo, porque o quadrado é plano, então é tranquilo. Mas quando você vai desenhar um cubo no plano, você tem uma percepção que isso aqui é um cubo, mas isso aqui não é um cubo, na verdade, né? Você está tentando usar efeitos visuais para a pessoa imaginar que isso é um cubo, porque ela sabe o que é um cubo na vida real, então fica mais fácil de visualizar, entendeu? Que é diferente de uma coisa para outra. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Vou ver se... Enquanto que eu estou dando aula, eu vou colocar um programinha para baixar aqui. No final da aula eu mostro para vocês, tá? É um programa chamado GeoGebra. Vocês também podem baixar também. Ele é de graça, tá? É um programinha bem leve de matemática. Vocês podem até usar como calculadora e outras ferramentas também, como montar gráficos e tal. E aí é interessante para caso vocês queiram ver, tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar ela aqui. Faz tempo que eu não uso. Eu acho que não precisa nem baixar. Acho que eu vou conseguir usar ele aqui sem baixar ele. Aí se eu conseguir aqui, eu já mostro para vocês, tá? Eu já mostro para vocês aqui a ferramenta. Ele tem várias funções, né, professor? Tem. Tô vendo aqui, tem várias funções. Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Eu não sei nem se eu consigo desenhar um cubo aqui. Dá para fazer um cubo aqui. Já. Eu vou mostrar aqui a tela para vocês, né? Porque do jeito que tá, vocês não vão ver, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Ó, isso aqui é a representação de um cubo, tá? Mas mesmo sendo a representação de um cubo, a gente muitas vezes acaba sendo meio que enganado, tá? Opa, cancelei meu cubo. Não, cubo não. O octaedro, tá? Tá, até buguei aqui. Então eu sei que o cubo agora era triangular. Eu tinha que ter baixado mesmo, porque esse online aqui é meio devagar. O baixado ele é mais rápido, né? Mas, tipo assim, ó, imaginem, por exemplo, um cubo aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar ele aqui. Vou marcar aqui. Ó, então imagine, por exemplo, o cubo, né? Você tem diversos, tá? Diversos lados diferentes. Então, apesar de no computador, você consegue imaginar, né, enxergar essas diferenças que você tem, essas diferenças que tem, mas mesmo assim, isso não é tão fiel quanto a vida real, né? Você pegar na mão. Mas você vai ver aqui, ó, essas diferenças que ocorrem aqui, ó. E desenhar isso no plano, você perde essa informação lá de trás. Ó. Essa informação que está pontilhada aqui atrás, a gente acaba perdendo quando a gente utiliza isso no plano. Tá? Então, acaba que a gente vai ter vários pontos
mas é interessante a gente sempre entender que assim, no ensino médio o foco é o bidimensional, tá? Antes da gente ver a próxima parte da apostila, deixa eu abrir uma coisa nova aqui. E eu vou pegar uma imagem aqui da internet para mostrar para vocês uma coisa bem interessante em relação aos pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar uma em alta resolução para ficar bonitinho. Acho que essa aqui dá. Opa, essa aqui não deu. Ficou preta. Porque tá vetorial. Ô, professor, Oi. esse negócio do plano cartesiano e tudo mais, é um negócio que aborda muito na modelagem 3D, né? Sim. Eu vejo esse cara modelando esses negócios que me bugam. O cara vai puxando o negócio aqui, arrastando no X, arrastando no Y, de repente tem uma forma 3D. E é bem legal. E no final das contas, quando você aprende a programar, por exemplo, você quiser fazer objetos 3D, você quer mudar a posição do objeto, você vai mudar a posição das coordenadas dele. Você não vai lá, por exemplo, você não precisa ir lá arrastar o objeto, né? Você pode, daquele mapinha que eu tinha mostrado para vocês, eu poderia simplesmente ter escrito, né, as coordenadas dos pontos, e aí eu ia fazer o cubo lá, bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas a minha ideia era fazer daquela maneira lá para mostrar para vocês. Mas olha só, eu vou tentar dar um zoom aqui, mas acho que não vai ficar muito legal, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas espero que sim. Eu queria encontrar uma imagem em HD. Porque a imagem HD, quando eu transferisse ela para aí, ela não ficaria ruim. Mas enfim, vamos lá. Então eu vou tentar usar isso daqui mesmo, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Ó, nós temos aqui o ponto A, tá? Que ele é representado por um ponto e ele é dado aqui embaixo. Ó. As coordenadas dele é 4 e 7. Ó. Então posso dizer, por exemplo, aí que o ponto A é o ponto 4 e 7. Já o ponto B, ó, que está aqui embaixo, ó, ele é esse ponto aqui. Ó. O Y é menos 9 e o X é 8, tá? O X é 8. Então o ponto B ele é representado pelo 8 e menos 9, tá bom? O nosso próximo conteúdo, que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, a gente volta lá. Nossa próxima parte é nós olharmos o ponto médio de um segmento, tá? O que é um segmento de reta, que a gente já estudou isso no primeiro ano. Segmento de reta é a união entre dois pontos, tá? E existe uma fórmula para a gente calcular o ponto médio entre dois pontos, ou o ponto médio de um segmento. Esse ponto médio é a metade dos dois pontos, ou seja, eu vou somar o x e o y desses pontos e dividir ele por 2. Então, o ponto médio é somar e dividir por 2, tá? Em outras palavras, se eu quero saber o ponto médio desse ponto A para o ponto B, que estaria aqui, ó, deixa eu ligar eles dois aqui. Então, se eu conecto esses dois pontos, tá? O ponto médio é alguma coisa por aqui. E aí a gente vai ver quanto que vai ser agora, tá? Quem seria o ponto médio desses dois pontos? É só o somar e dividir por 2, ou seja, 4 mais 8 e divido por 2, e 7 mais menos 9, porque o 9 é negativo, e divido por 2, tá? É interessante ressaltar que você soma x com x e y com y, tá? Eu não posso somar o x com o y, nem o y com x, porque senão eu vou estar errando a minha conta. Eu não vou estar calculando o ponto médio, tá? E aí, pessoal, é só somar, ó, 4 mais 8, 12, divido por 2, né? Vou repetir aqui. E do outro lado, eu tenho 7 mais menos 9, que dá menos 2, dividido por 2. Ou seja, o resultado é o 6 e menos 1, tá? Então, seria basicamente aqui, ó, ponto médio, ó, 6 e menos 1.
aqui seria o ponto médio desse segmento, tá bom? Vamos ver aqui. Quem que levantou a mão? Bárbara, pode falar? Por que o senhor dividiu por 2 aí nessa questão? Vamos lá. A gente definiu, né? Eu comentei com vocês antes de fazer ela, que existe um próximo conteúdo dentro do estudo de pontos e plano cartesiano, que é o ponto médio. O ponto médio de um segmento, ele é a soma dos pontos finais iniciais e dividido por 2. Então, por exemplo, se eu quiser o ponto médio desse ponto A para esse ponto B aqui embaixo, eu vou pegar as coordenadas desses dois pontos, vou somar e dividir por 2. Então, eu peguei o ponto A, somei com o ponto B e divido por 2, eu encontro o ponto médio desses dois pontos, que está entre esses dois pontos, tá? Qual que é a necessidade de saber qual que é o ponto médio? Imagina o seguinte, tu é um engenheiro de trânsito, tá? Ah, professor, eu não vou ser engenheiro de trânsito, mas suponha que você seja, tá? E você precisa distribuir pela cidade de Cáceres pontos de ônibus, porque a partir do ano que vem vai ter pontos de ônibus. E aí você quer saber quais seriam os pontos estratégicos. Você quer saber, por exemplo, eu quero colocar um ponto na metade do caminho, por exemplo, da sua casa para o seu trabalho. E como que você faria isso? Você teria que somar e dividir por 2 para saber qual que é o ponto médio. Você usaria coordenadas e faria isso. Entendeu? Então, existe uma problemática, inclusive um dos exercícios que a gente vai resolver é justamente enfatizando essa questão do ponto médio para o ônibus, tá? Para ponto de ônibus, que é interessante vocês terem em mente isso, porque pode ser que a gente utilize ou não, tá? Alguma dúvida até aí? Ah, e só um detalhe, tá? Apesar de estar sendo a primeira aula desse conteúdo, a gente sempre vai ter que estar utilizando ele. Pode falar, Pedro. O X nessa representação, o X sempre vai ficar na frente do Y, professor? Sempre XY a ordem do par ordenado, tá? Tá. Sempre. Tá bom? Se você mudar YX, você vai acabar errando a questão, tá? Eventualmente. Pode acontecer de alguma vez ter que mudar o X e o Y? Pode, mas se isso for acontecer, a questão vai te avisar antes, tá? O enunciado da questão vai te avisar ou vai te sugerir, olha, muda do X para o Y, do Y para o X, tá certo? Você não vai ficar tipo fazendo de qualquer jeito, ela vai te avisar. Mas caso contrário, desde que não haja nenhuma informação sobre isso, é sempre X, Y, tá? Sempre nessa ordem. Professor, manda essa questão lá para mim, por favor, no grupo, para ficar gravada essa formulazinha. Essa aqui? Sim, essa mesmo. Vou mandar agora porque senão eu esqueço, tá? Cadê? Primeiro ano. A gente já tem algum grupo só de matemática, professor? Segundo ano. Pior que não. Não, tem que Ah, fazer. segundo ano, né? Cara, eu tô acostumado. Eu não acostumei que vocês estão no segundo ano. É quando passou tão rápido, foi tão empurrado pra barriga, assim. Pra mim É vocês, meio difícil pensar. são meus aluninhos do primeiro ano. Bom, então continuando aqui agora, né? Bola pra frente. Vamos fazer os exercícios, né? Vamos para os exercícios da aula de hoje. Na verdade, eu vou pegar alguns exercícios de fora e esses da apostila eu vou deixar como atividade para vocês no plural. Já, tá? E aí eu ajudo vocês a estarem fazendo, auxiliando vocês a estarem resolvendo eles. Deixa eu pegar aqui.
Então, vamos. Eu vou tentar dar um zoom maior, porque eu acho que está ficando tão pequenininho, né? Gente, se ficar pequena a imagem para vocês, avisem, tá? Que eu aumento, dou um zoom aqui para vocês não ficarem prejudicados, tá? Olha só. Vamos para o nosso primeiro exemplo, tá? A questão aqui, ó, é uma questão da prova Brasil. Provavelmente foi uma questão de ensino fundamental, mas eu achei interessante trazer ela para a gente aqui, porque é uma questão simples. Só que ao ver, vamos assim, o aluno, toda vez que vê uma questão nova, ele geralmente buga o cérebro. Por mais besta que a questão seja, por mais simples que ela seja, o aluno vê, ele já acha que não tem como fazer, que ele não consegue, tá? Então vamos ver essa aqui, ó. É bem simples, ela diz o seguinte, ó. No plano cartesiano abaixo estão assinalados os pontos P e Q. Quais são as coordenadas dos pontos P e Q nesse plano cartesiano, tá? Então, à primeira vista, muita gente já chutaria, nem pensaria em fazer ela. Mas aqui, gente, é bem simples, ó. Vamos começar pelo ponto P, ó. Quando um ponto está sobre o eixo Y, isto significa que o x desse ponto é zero. Ou seja, o ponto P é o ponto 0, 1. Quando um ponto está no eixo x, isto significa que o seu valor em y é zero. Tá? Então, estão descartadas as letras A, as letras P, e as letra B e a letra Q. Tá? Então, eu estou falando o nome dos pontos, né? A letra A, B e C. E sobra a letra D como alternativa correta, tá? 0, 1 e 1, 0, tá bom? Então, lembrem-se disto. Pontos que estão no eixo cartesiano, no eixo x ou y, a sua coordenada que não está no eixo é nula, tá? Ela vai ser 0. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Mas vejam que, aparentemente, eu não sei qual foi a reação de vocês, tá? Apesar de ter visto a cara de vocês aí, eu não sei muito bem qual foi a reação de vocês ao verem esse tipo de questão, tá? Mas percebam que é uma questão bem bobinha de ser resolvida, até porque é uma questão para crianças, né? Mais nova. Ó, vamos ver outra questão tranquila de ser resolvida. Que é questão só de representação. Olha só. Observar nessa figura os pontos e dizer quais são as coordenadas do ponto A, B, C e D. Vejam que aqui não aparecem todos os números, tá? Mas notem que de um quadradinho para o outro é uma unidade. Então aqui é o 2, aqui é o 3, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 1, 3, 4, 5 e aqui o 6, tá? Então vamos começar pelo ponto A. O ponto A, o x dele é 5 e o seu y é 6, tá? Então aqui, ó, a gente já pode descartar a letra A letra B e a letra D. Então a gente já sabe que a correta é a letra C, tá? Acabou a questão. Se você estivesse fazendo um vestibular, o Enem podia ir embora para frente, tá? Mas caso você quisesse conferir, é claro que no Enem não vai cair nenhuma questão desse formato aqui, né? Porque tá muito fácil. Mas, por exemplo, o B é o ponto ó, 1 e 4. Vai bater aqui, ó, 1 e 4. Ó. Os outros estão tudo errado. E o C ó, é o 4 e 2. Também bateu aqui. Isso é só para a gente conferir se está tudo certo, tá? Então é bem interessante esse estilo de questão aqui, só para a gente ter uma noçãozinha do que vai acontecer, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver. Agora vamos complicar um pouco mais, né? Porque está muito fácil. Cadê o exercício?
Ó, vou pegar aqui do site Brasil Escola os exercícios para a gente estar fazendo, tá? Então, o primeiro exercício aqui para a gente ver é esse aqui. Ó. Dado o segmento de reta B, cujas extremidades estão nas coordenadas 1, 3, menos 5 e menos 6, que é o A e o B, quais são as coordenadas do seu ponto médio, tá? Então, como que eu faço para calcular o ponto médio? É bem simples, tá, gente? Eu vou pegar o AB, vou somar A mais B e dividir ele por 2, tá? Essa notação que eu estou escrevendo aqui, matematicamente, ela tá feia, tá? Ela não é legal de ser usada. Mas isso aqui é mais simples da gente decorar, da gente colocar no nosso cérebro, que é só somar e dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui o ponto A, vou somar com o ponto B, que é o 1 e o menos 5, ó, o x desse e o x desse, divido por 2, e aí eu pego o y desse mais o y desse e divido por 2. Ó. 3 mais menos 6 e divido por 2. Aí é só fazer a soma. 1 menos 5 dá menos 4. Tá? Esse parêntese, gente, aqui, ó, é o parênteses do ponto. Tá? Toda vez que estiver trabalhando com pontos, é necessário estar carregando o parênteses do ponto. Tá? Não esqueçam do parênteses do ponto. 3 mais menos 6 dá menos 3. E aí a gente pode dividir por 2. Tá? Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Menos 3 dividido por 2 dá menos 1,5. Aí você não esqueça, tá? Feche o parênteses. A alternativa correta, então, é a letra B. É o ponto médio desses dois pontos. Fala, Lucas. A questão na segunda parte não é o menos 5. E o que é aquele número depois da... Esse aqui é o 3. Mas não teria um menos 5 nesse lugar? Não, ó. Lucas, é x com x, ó. X, y com y, tá? Você não pode misturar eles, tá bom? Entendeu, Lucas? Foi uma explicação cruzada? Não, Lucas. Vamos recapitular aqui do lado. Lucas, se eu tenho um ponto A, ele é o ponto, vou chamar de AB, tá? De A e B. E eu tenho um ponto Bzinho. Eu vou chamar ele de C e D. O ponto médio dos dois não é multiplicação cruzada, tá? Ponto médio. Ó, eu vou até mudar aqui esse A e B. Deixa eu fazer aqui com x e y, ó. x1, y1, tá? Ou melhor ainda, x do ponto A, y do ponto A, tá? Esse Azinho aqui é só para indicar a coordenada. E desculpa, de que ponto que ele pertence, ó. XB, YB. Ponto médio, aí eu pegar o XA e eu vou somar com o X do B, tá? E dividir por 2. O Y do A e somar com o Y do B. Não é multiplicação cruzada e não é juntar X com Y, tá? Ó, é X com X, é X somado com X, tá vendo? Y somado com Y. Vamos voltar aqui para a questão, ó. Ponto médio. Eu vou fazer de um jeito errado, visualmente errado, mas que talvez seja mais fácil de você compreender, tá? É o seguinte, ó. Ponto médio. Você vai pegar o ponto A e somar com o ponto B, tá bom? Ou seja, vai ficar assim, ó. 1 e 3, você vai somar com o menos 5 e menos 6, tá bom? Ó, 1 menos 5 dá menos 4, certo? 3 menos 6, menos 3. Aí você vai pegar isso e dividir por 2, tá bom? Não é cruzado, ó. X com X, Y com Y. Dividiu por 2 vai ficar menos 2 e menos 1,5. Só que isso que eu estou fazendo, Lucas, é visualmente
tá? Na matemática isso é visualmente incorreto ser feito, tá? A gente não pode fazer assim. O procedimento correto é esse aqui, ó. A forma correta de se desenhar a resposta é utilizando esse método aqui, ó. O m, ele vai ser igual a 1 e menos 5, tá? Ou você pode escrever mais menos 5, por causa do sinal negativo. Divide por 2, ó. X do ponto A, x do ponto B. Agora o y do ponto A, 3, mais o y do ponto B. Divide por 2. Então, isso aqui vai dar 1 menos 5 vai dar menos 4. 3 menos 6 dá menos 3. E aí finaliza a questão. Menos 2, menos 1,5. Só não esquece de fechar o parênteses, tá? E aí a gente conclui essa parte. Entendi. Entendeu? Muito bom. Vamos para a próxima questão, aqui também do lado das escolas. Bem parecida, mas diferente. Dadas as coordenadas do ponto médio, M, então a gente tem um ponto médio. Quais são as coordenadas da extremidade A do segmento de reta que o contém? Sabendo que a outra extremidade está no ponto B. Então a gente tem que pensar no seguinte, ó, eu sei que o ponto M nada mais é do que o ponto A mais o ponto B dividido por 2, certo? Então a gente pode fazer isso aqui de algumas maneiras diferentes. Eu vou usar uma estratégia que é bem simples, ó. Se você quer saber agora o ponto A, não é? Então eu vou pegar o 2 e vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ser 2 vezes M igual a A mais B. E como eu quero saber o ponto A, eu vou passar o B para o outro lado. Ou seja, 2M menos B, já que ele está somando, é igual a A. Então é basicamente essa continha aqui que a gente tem que resolver. Dá para resolver, pessoal, só usando a sua cabecinha, tá? Imaginando assim, qual é o número que eu somo, que eu subtraio, que eu divido, que dá certo. Fala, Pedro. E por que esse 2 aí na conta, professor? Por que 2M? Porque o 2 está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado, multiplicando. Ah, tá. Certo? Aí eu passo 2 para cá. Bom, vamos para a prática. Então, o ponto A que eu quero determinar, gente, ele é igual ao quê? Ele é igual a 2 vezes o ponto M, ou seja, 2 vezes o ponto 2, 5, menos o ponto B, que é 5 e 5, certo? Ponto M, médio, e o ponto B. Eu acho que aqui, ó, deveria ser o ponto A, tá? Eles só fizeram errado isso aqui na questão. Vamos usar a distributiva, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 10. Tá? E agora nós vamos usar a subtração, sempre levando em consideração x com x, y com y. Tá? Ó. 4 menos 5 dá menos 1. 10 menos 5, ó, esse com esse, 10 menos 5 dá 5. Então a resposta correta seria menos 1 e 5. Então a letra A. Menos 1 e 5 a resposta correta, tá? Dessa questão. Como que a gente faz para saber se está certo? Bom, é só a gente pegar o ponto A, somar com o ponto B e dividir por 2. Ó. Quem que é o ponto A? A gente acabou de descobrir aqui, ó, que o ponto A é menos 1 e 5. Então, menos 1 e o ponto B é 5 e 5. Então, menos 1 mais 5 e 5 mais 5. Ambos divididos por 2, tá? O resultado vai dar menos 1 mais 5 dá 4, então vai ficar 4 sobre 2. E 5 mais 5 dá 10, ou seja, 10 sobre 2. O resultado final, então, vai dar 2 e 5. Esse aqui é o ponto médio, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Se você olhar aqui, ó, 2 e 5, ponto médio. Essa é a prova real para você saber se está certo ou não, tá? Essa questão. Deixa eu ver aqui. Agora vamos fazer um só com letras, tá? Sem saber o número exato dele. Bom, essa questão diz o seguinte, ó, um segmento de reta
tem uma de suas extremidades no ponto A, que é o ponto 2 e 2A, e a outra extremidade, e o seu ponto médio, na verdade, é o 6 e 3A. Aí ele quer saber quais são as coordenadas da outra extremidade. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar o ponto B de XY. Eu não sei quem é, mas eu quero descobrir quem que ele é, tá? Vamos fazer dessa maneira aqui, vamos fazer de uma forma diferente. E vamos fazer o seguinte, eu sei que o ponto médio M, ele precisa ser o ponto A, mais o ponto B, dividido por 2. Eu sei que o ponto M é o ponto 6A e 3A. E eu sei que quando eu faço A mais B dividido por 2, tem que ser ó, o X do ponto A mais o X do ponto B, dividido por 2, e o Y do ponto A mais o Y do ponto B, dividido por 2, tá? E essa continha aqui, nós vamos meio que resolver por comparação. Ou seja, eu tenho que o AX sobre 2, ele tem que ser igual a 6A. Ou seja, deixa eu circular aqui, ó. Esse carinha tem que ser igual a esse carinha aqui, porque a primeira coordenada tem que ser iguais, tá? Em ambos os casos. E aí nós vamos resolver essa conta, ó. Multiplicação cruzada, A mais X é igual a 12A. Passo A para o outro lado subtraindo, fica X igual a 12A menos A. 12A menos A é igual a quanto? Quanto que dá, gente? 12A menos A. 12. Quanto? 11, é? 11, né? 11A, pessoal. Porque A vale 1. Você não pode cancelar o A, tá? 11A. Então, por exemplo, letra A, B está descartada, né? E nesse caso aqui você já percebe que seria a letra C, tá? Mas vamos continuar só para vocês verem o restante da resposta. Ó. Esse carinha tem que ser igual a esse daqui, tá? Ou seja, 2A mais Y sobre 2 tem que ser igual a 3A. Vou mudar a cor aqui. Multiplicando cruzado, 2A mais Y é igual a 6A. Passa-se o 2 para o outro lado subtraindo. 6A menos 2A é igual a 4A. Como vocês podem ver aqui na letra C, que confere a alternativa que a gente havia marcado. Tá? É interessante fazer os dois porque a gente percebe qual se tá certo ou não. Porque se der algum valor diferente, a probabilidade de você ter errado é muito grande. Tá? É interessante, às vezes no Enem é bom se você fizer com confiança, já pula, se você já viu que só tem aquela alternativa, você já pode pular e ir para a próxima, tá? Fala, Lucas. Foi só nessa que a gente viu o A aparecendo nos dois, né? Não teve um B, Sim, é digamos assim. porque lembra que lá no início eu mencionei que pode aparecer os valores iguais, ó. Deixa eu mostrar aqui nos pontos notáveis. Deixa eu mostrar aqui que a gente falou anteriormente, ó. Nos pontos notáveis, e aí eu mencionei para vocês, ó, quando tem os valores o A e o A, ó, que eles estão nas diagonais. Não necessariamente aqueles estão nas diagonais, mas sim pode acontecer de terem valores iguais, tá? Isso pode acabar acontecendo de cair. Certo? Deixa eu ver aqui. Ó, vamos fazer uma aqui da UFMT. Uma questão da UFMT. Agora sim, o nível das questões vai subir, tá? Vou pegar uma da UFMT aqui, que aí a gente já passa para o nível adulto já, né? Ó, vamos fazer essa aqui, tá? Que já é uma questão um pouco mais sofisticada, né? Que a gente na matemática gosta de falar. Uma questão um pouco mais sofisticada. Ou seja, ela tem algumas coisas diferentes aí para a gente estar analisando, tá? E aí, tem alguma pergunta ainda, ô Lucas?
Ó, então vamos lá. Essa questão ela fala o seguinte, ó, os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C, como vocês podem ver aqui. E ele quer saber qual que é o comprimento da mediana desse triângulo, tá? Bom, então vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, certo? Não necessariamente, pessoal, esse triângulo aqui, ele está dessa forma, tá? Provavelmente ele vai ter algumas distorções se a gente fosse desenhar o eixo X e o eixo Y. Mas para resolver ele, a gente não precisa de fato saber 100% como estaria esse triângulo, tá? Ele pode ser que ele esteja rotacionado, ele pode estar de cabeça para baixo, ele pode estar de diversas maneiras diferentes, tá bom? Mas, para termos de resolução deste exercício, não há uma obrigatoriedade de ele estar assim. Uma coisa que é importante ressaltar, e eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Eu peguei até vou tirando um print aqui para mostrar para vocês, que é muito importante essa observação que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou tentar dar um zoom aqui, que é a questão da mediana, pessoal. Se a gente não souber o que é isso, a gente não consegue resolver essa questão, tá? Então veja o seguinte, mediana. A mediana é o segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Ou seja, nesse termo aqui, a mediana, ó, se eu disser, vamos pensar no seguinte, se eu disser que esse aqui é o vértice A, se eu disser que esse é o vértice B e esse é o vértice C, então esse ponto aqui, essa reta aqui, ela vai representar a mediana para a gente, tá? Essa reta. E ela vai dividir o nosso segmento em duas partes iguais. Ou seja, cabe nesse segmento BC, ó, no ponto BC, M vai ser o ponto médio, tá? E isso vai ser interessante para a gente resolver essa questão. Então é interessante lembrar. Gente, a gente estudou isso no passado. Mediana é um segmento de reta que divide a base do nosso triângulo em duas partes iguais, tá? Então é interessante lembrar dessa parte, senão a gente não consegue resolver essa questão. Mas, sabendo o valor da mediana, como que nós vamos calcular aqui o ponto médio? Bem simples, ponto médio, eu quero o ponto médio do ponto B e C. Então, vou pegar o ponto B mais C e dividir por 2, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar o 4 mais 10, tá? Ó, x com x e y, que é o 9, mais o outro y, que é o 15, tá? E deixa eu pegar aqui, né? Fazer maior e dividir tudo isso aqui por 2. Vamos ver quem está perguntando. Pode falar. Era eu, professor. Aí, o senhor, quem está fazendo a questão que define qual que vai ser os pontos que estão na base, se vai ser o BC ou se vai ser o A, B? Não, porque ó, tá vendo aqui que é o AM? A mediana é o AM, né? Então o AB, por exemplo, não pode ser a base. O AC não pode. Tá. Então sobra só o BC, porque eles não estão. É o que tá faltando aí para completar, né? Por isso que fica dessa maneira. Assim. Tá? Então, não é 10 no C? No C? Ó, 4 e 10, ó. 4 e 10 é x com x, y tá, com você já fez diversão, tá certo. Isso, já fiz junto, ó. Aí nós vamos somar, vai dar 14, ia dizer 40, né? Mas é 14, e desse lado aqui, 9 mais 15, dá 26, né? Não, 24, né? 24. E aí, dividindo por 2, vai dar 7 e 12, tá? E aí, pessoal, no nosso conteúdo, acaba aqui, tá? Mas ele pede o comprimento da mediana, que é um conteúdo que a gente vai estudar posteriormente como que calcula o comprimento de pontos, tá? E deixa eu ensinar para vocês como que calcula o comprimento de pontos. Para calcular o comprimento entre dois pontos, a distância entre dois pontos, tá? Que é a mesma coisa que distância, nós usamos a seguinte fórmula, raiz quadrada do x menos o x, tá? O x, por exemplo, do ponto A menos o x do ponto M ao quadrado, mais o y do ponto A menos o y do ponto M ao quadrado, tá bom? O que complica um pouco a nossa vida por enquanto, mas vocês vão perceber nas aulas futuras que é bem tranquilo de ser feito. Então, eu vou deixar aqui guardadinha essa questão para na nossa aula de distância entre pontos, que também calcula comprimento, a gente fazer, tá?
Na nossa aula acaba por aqui. Só encontrar o ponto médio. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui outro ponto. Outra questão aqui para a gente encerrar a nossa aula e eu passar a atividade para vocês, tá? Tem uma aqui que está muito fácil, eu quero pegar um pouco mais complexo. O senhor só usou o BC dessa conta porque ele é um triângulo isósceles, certo? Não. Eu usei o BC, Lucas, porque... Deixa eu voltar aqui. Porque ele está pedindo o AM, tá? Se ele tivesse dito assim, olha, eu quero o BC, o BM, aí eu utilizaria o AC, que é o que está faltando. Sacou? Essa seria a lógica por trás dessa questão. Deixa eu ver onde é que está. Então, dado segmento. Só vai ter questão agora fácil, assim. Ó, vamos lá, então vamos fazer isso aqui. Bem tranquila, bem facinha, só para a gente encerrar nossa aula, né? Para a gente encerrar nossa parte de exercício comigo e vocês irem para o exercício solo, né? Para a carreira solo. Olha só, dado o segmento de reta AB, cujas extremidades estão na coordenada A e B, quais são as coordenadas do seu ponto médio, tá? Então a gente quer saber qual é o ponto médio desses dois pontos. Toda vez que pedir ponto médio, lembre-se, ponto médio soma o ponto A mais o ponto B e divide por 2. Então eu vou escrever agora, ó, o x do A mais o x do B, que nesse caso é menos 5, dividido por 2, mais o x do A, ou melhor, y do A mais o y do B, e divido por 2, fecho parênteses do ponto, tá? Aí eu vou somar 1 menos 5 dá menos 4, 3 menos 6 dá menos 3 e divido por 2. O resultado final, a gente já até fez essa questão aqui no início, né? Menos 2 e menos 1,5. Essa aqui a gente já tinha feito já, fecho parênteses aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Essa aqui já tinha feito, em 2 lugares diferentes. Deixa eu pegar aqui uma... Foi a primeira que a gente fez. Foi. Em 2 lugares diferentes ela tá. Ó. Essa aqui então. Uma das extremidades do segmento é o ponto menos 2 e 2. Sabendo que o ponto médio é 3 e menos 2, a soma das coordenadas do ponto B, que é a outra extremidade do segmento, vale. Então aqui a gente tem 2 contas para fazer, então ela não é tão direta, tá? Primeiro nós temos que calcular quem é o ponto B, e no final a gente vai ter que calcular quanto que vale x mais y, tá? Então vamos lá. Eu sei que o ponto médio ele é regido pela seguinte regra, A mais B dividido por 2, tá? O ponto médio em questão é o ponto 3 e menos 2. E o ponto A, ele é menos 2, e as coordenadas, juntando com as coordenadas do B, vai ficar dessa forma aqui, ó. Menos 2 mais x e menos 2 mais y, todo mundo dividido por 2. Então é essa continha aqui que a gente tem que estar resolvendo nessa questão. Então a gente vai ter uma primeira conta, que é essa aqui, ó. A primeira coordenada tem que ser igual à primeira coordenada, ou seja, menos 2 mais x, dividido por 2 tem que ser igual a 3. Multiplicação cruzada, menos 2 mais x é igual a 6. Portanto, x é igual a 6, passa o 2 para o outro lado somando, e concluímos então que o x tem que ser 8, tá? Temos que calcular agora o y. Calculando o y, mesma estratégia, ó, pegar essa fórmula e juntar com essa. Menos 2 mais y dividido por 2, igual a menos 2. Observem, aqui ó, é primeira com esse carinha aqui, e aqui essa segunda com a segunda coordenada, tá? Eu não posso pegar essa segunda coordenada e igualar a primeira, porque aí eu estaria fazendo errado, tá? Multiplicação cruzada vai dar menos 4, passando o 2 para lá somando,
menos 4 mais 2, podemos concluir então que o x vale menos 2. A soma dos dois, ó, x mais y, 8 menos 2, vai dar 6. A resposta correta, letra A. Alguma dúvida? Essa foi mais complicada, mas deu para entender. Foi usando esse esquema de resolução que você fez aquela, sem ser antes daquela da USP. Isso. É porque eu tinha perdido aquela ali, estavam ligando, era minha mãe, daí eu tive que atender. Mas é então para fazer isso, né? Mesma estratégia. Fale, Lucas. Eu não entendi desde o começo. Como que o senhor formou o menos 2 mais x e o menos 2 mais y? Tipo, podia só ser menos 2. Podia só ser os dois menos 2. Não podia? Não, por causa do seguinte, Lucas, ó. Ponto médio é o A mais B, dividido por 2. O ponto A, Lucas, é o menos 2 e menos 2. O B é x e y. Então, ó, a fórmula me impulsiona a fazer isso aqui, ó. O A mais B ele vai ser menos 2 mais x, porque eu vou pegar a primeira desse ponto e a primeira coordenada desse ponto, vírgula. Agora eu vou para a segunda coordenada. A segunda mais a segunda. Por isso que aparece esse menos 2 mais x e menos 2 mais y, todo mundo dividido por 2, aqui do início. Tá? Isso porque a gente é levado por causa da fórmula, tá? Você não pode pegar só o menos 2, senão você estaria fazendo errado. Ok? Ok, então agora esse menos 2 mais x igual a 3. O que o senhor fez? Eu peguei a primeira coordenada, essa primeira aqui, e igualei a essa primeira. Sempre primeira com primeira. E, ó, aí resolvi ela. E agora segunda com a segunda. Ó, e resolvi ela aqui. Para encontrar o x e para encontrar o y diferente. Porque lembrem-se, sempre, se eu tenho uma única letra, eu só preciso de uma regra para resolver ela, de uma equação. Se eu tenho duas letras, eu preciso de duas equações para resolver elas, tá? No mínimo de duas, tá bom? Então, se eu tiver O senhor duas fez letras... cruzado? Não fiz cruzado, Lucas. Ó, primeira com a primeira. Aqui eu fiz cruzado, tá? Aqui. Então, foi Aqui aí. sim, aqui é cruzado, tá? Então, agora aqui é uma equação do primeiro grau, que aí você pode aplicar as regras que a gente já sabe há muito tempo, né? Tá, tudo bem. Vamos lá, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que não é bem sobre uma dúvida, uma questão, mas existe alguma questão que você saiba o x do A, você saiba não saiba o x do B, não, saiba o x do A e não saiba o y do A, não saiba o x do B e saiba o y do B, e depois você sabe o ponto médio entre as duas, tem como calcular uma questão assim? Vamos ver se eu entendi essa dúvida. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte: vamos supor que eu tenha o ponto A como sendo o ponto. Eu vou chamar aqui de A e 2, tá? E vamos chamar o ponto B do ponto menos 3 e B. O ponto médio, vamos supor que o ponto médio entre eles seja o ponto 1. Pode ser? Exatamente assim. Tem como calcular uma questão desse jeito? Sim. Vamos ver se a gente consegue fazer agora. Deixa eu só avisar aqui a escola aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos resolver essa, depois eu faço as observações do que não pode, do que como não tem como resolver, tá? Mas lembre-se que geralmente se cai, por exemplo, numa questão de vestibular em Enem, tem como resolver, tá bom? Mas, tipo assim, você não precisa ficar preocupado de como não pode resolver, né? De como não tem como resolver. Porque provavelmente, se cair uma questão que não tem como resolver no Enem, eles cancelam. Então, essa é a menor das suas preocupações. Mas
eu vou explicar mais ou menos as ideias. Gente, se tiver assim, você vai fazer a mesma regra. Ó. Ponto médio, você vai somar os dois pontos A e B e dividir por 2, tá? Lembre-se, tá, gente? Sempre tomar o cuidado. Eu estou chamando o M de ponto médio aqui por conveniência, mas a questão ela pode chamar de, sei lá, de W, tá? De J. Então tem que ter esse cuidado de analisar a questão e ver se ele já nomeou. Se não nomeou, você pode chamar de M à vontade, tá? Bom, o ponto médio, gente, é o ponto 1. O ponto A é o A e o 2. O ponto B é o menos 3 e B. Então, quando eu vou fazer A mais B, eu vou pegar esse daqui com esse daqui. Ó. Então, vai ficar A mais menos 3, tá? Dividido por 2. E no X, né, no Y agora, eu vou pegar esse com esse. Ó. 2 mais B e dividir por 2, tá? Não posso cortar esse 2 porque tem uma soma aqui. Então, tome cuidado. Aí, nós vamos resolver da seguinte maneira. Ó. Primeira com a primeira. E multiplicar cruzada. A, tá vendo que aqui tem mais e aqui tem menos? Mais com menos dá menos. Ó. Igual a 1. Multiplica cruzado. A menos 3 é igual a 2. Passa o 3 para o outro lado somando. 2 mais 3. Então, A é igual a 5. Tá? Achamos o A. Para achar o B, 2 mais B dividido por 2 é igual a 1 também. Ó. Tá vendo? Segunda com a segunda. Multiplicando cruzado, 2 mais B é igual a 2. Passa-se o 2 para o outro lado subtraindo. 2 menos 2, 0. Calculamos aqui tanto A quanto B, tá bom? Tanto A quanto B. Entenderam? Tem como achar o A e o B. Se tiver assim. Então, a partir desse momento, no A vai ser 5, 2 e o B vai ser menos 3, 0? Isso mesmo. O A passa a ser o ponto 5, 2 e o B passa a ser o ponto menos 3, 0. Tá? Quando que não daria para resolver? Se, por exemplo, aqui fosse, por exemplo, 0 e aqui tivesse o B. Aí a gente não conseguiria resolver. Por quê? Porque as duas variáveis iriam aparecer de um lado só. Aqui não teria variável, aqui teria duas variáveis. Mas aí a gente só teria uma regra, né? Só teria uma equação. Aí não teria como resolver, a não ser que estivesse dentro do problema alguma outra informação. Que aí, por exemplo, se assim, esse ponto está dentro do primeiro quadrante, na bissetriz, ou esse ponto está no eixo Y ou no eixo X. Aí teria como a gente fazer alguma suposição, mas caso contrário, não tem. Tá? Bom, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Vou estar enviando para vocês agora a atividade lá na plataforma, tá? Então fiquem atentos.